com vocês aqui fisicamente e vocês aí assistindo a gente pelo Meet, depois pelo YouTube, fica gravado? Fica, né? Bom, nós fomos convidados hoje, juntamente com vocês, para estudarmos sobre mundos de provas e expiações. Todo mundo aqui já tem muito tempo de espiritismo, só para me conhecer vocês, já? Ou tem alguém recém-chegado aqui? Então, todo mundo já pode vir aqui falar de prova e expiação, não pode? Ou, pelo menos, a gente dialogar um pouco ou tirar as dúvidas. Quando a Vilma me passou o tema, eu fiquei pensando, o que a gente pode falar para colocar em prática no meu dia a dia, no dia a dia de vocês, esse conhecimento de que tem diferentes categorias de mundos habitados, né? Primeira ideia é essa. Existem vários mundos, planetas, sóis infinitos, e eles estão aí não é só para embelezar a nossa noite, certo? Ainda não se provou que tenha vida cientificamente, não é isso? Nos outros planetas. Então, a gente ainda fica com o pezinho atrás. Porque a gente tem um pouco de Tomé em nós, não temos? Só que vamos pensar, se os extraterrestres viessem aqui na Terra e caíssem no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, o que teria lá? Ah, não, o planeta Terra é pura uva. Não tem terra, né? E os seres vivos lá são esquisitos, né? São coloridos, tem plantas, mas impossível de sobreviver ali embaixo. Não seria isso? Se as naves extraterrestres pousassem aqui no nosso deserto, o que eles iriam dizer da Terra? Inabitável. Só tem areia, vento e um frio danado. Então, até aqui, a gente não conhece a grandeza e as belezas do nosso planeta Terra. A gente não conhece, estão catalogadas todas as espécies vivas de plantas, de animais, de seres, né? Que aqui habitam. O que a gente sabe é que nós, seres humanos, somos o topo dessa cadeia, né? Nós somos aqueles seres que aqui vivem que dominam todos os outros. Pela nossa capacidade de quê mesmo? De raciocinar, de pensar, né? De interferir, inclusive, até mesmo onde? Na natureza, no ciclo da vida. Se fosse alguns anos atrás, nós estaríamos acordados agora? Será? Quase indo dormir, né? Quem mora no campo, na cidade, levanta de madrugada, antes do nascer do sol, né? E vai para o campo. 6 horas da tarde, o que acontece? Desliga tudo, janta cedo e vai dormir. As pessoas do campo, elas respeitam mais o quê? O ciclo circadiano, o ciclo do nosso relógio biológico. Porque se vocês não sabem, tem um tempo certo para os hormônios trabalharem. Determinadas horas da noite fabricam-se, né? Nosso corpo vira uma usina, ali trabalhando para fazer a digestão, para fazer a transformação de tudo aquilo que a gente alimenta, para se transformar em energia, para que esse corpo mantenha vivo, os hormônios ok, e para eliminar as toxinas. E o que a gente faz? Liga uma luz, ficamos acordados até altas horas. Quem aqui está com problema de insônia, não precisa levantar a mão. Quem está tomando remédio para dormir, não precisa levantar a mão. Porque a gente modificou
o nosso ciclo do organismo. Então, a gente precisa reaprender hoje a fazer coisas importantes, que é desligar as luzes, fazer higiene do sono, desligar aparelhos. E quando a gente está sem sono, o que a gente faz? Pega um celular, ao invés de pegar um livro, né? A gente pega o celular e fica arrastando, né? E aí, essa luz do celular vai nos impedir o quê? Dormir. E esse ser humano, então, aqui nesse mundo, nós descobrimos, vivendo nessa vida, que a gente passa por diferentes estágios evolutivos, certo? Nascemos todos nós simples e ignorantes e vamos aprendendo a lidar com o nosso livre-arbítrio, não é isso? A gente vai fazendo as nossas escolhas à medida que a nossa compreensão vai se alargando. Quanto mais eu conheço, mais livre-arbítrio eu tenho, porque eu tenho mais domínio desse conhecimento, eu tenho mais visão do que eu posso e o que eu não posso, porque o fato é que eu não posso cobrar da mesma forma a responsabilidade de uma criança de 7 anos de idade em relação a um adolescente de 17, 18 anos. Eu posso cobrar? Não. E o fato é que, mesmo nós sabendo que tem adolescentes que agem como adultos, agem no mundo do crime, inclusive, são utilizados, né, por pessoas até para facilitar, para tirar a culpa dos adultos, usam adolescentes. Eles não têm a formação completa do cérebro. O cérebro só vai ficar pronto, amadurecido, depois dos 19, 20 anos de idade. Apesar que nós temos adolescentes com 35 morando em casa também, né? Que ainda não amadureceu no campo da moral, da responsabilidade, por N questões de educação. Mas isso é outra palestra, é outro momento. O que a gente está comparando, então, é que assim como nós aqui encarnados estamos, nascemos e precisamos do suporte dos nossos cuidadores, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, de quem vai cuidar da gente, para depois ter a autoridade e a responsabilidade de tomar as nossas decisões e sermos responsáveis por ela. No campo da evolução espiritual, nós caminhamos desde o átomo até o arcanjo. Não é assim que está escrito lá no Livro dos Espíritos? Que o espírito, o princípio inteligente, ele vai evoluindo à medida que ele vem reencarnar nos planetas. E até aí, gente, tem muito estudo para ser feito. Porque vamos pensar, vocês já se pensaram vivendo como pedras, minerais, plantas, animais? Nós já passamos, eu estou aqui com o corpo físico, a identidade da Regina. Mas eu já tive várias e várias experiências. Torres Pastorino, ele faz todo um desenvolvimento da evolução falando sobre isso. Dessa vivência do princípio inteligente vindo, repercutindo e evoluindo. Então, os nossos animais, as nossas plantas, quem gosta de cuidar de planta aqui? Elas têm um princípio inteligente coordenando ali. Só que esse princípio inteligente, ele tem a autonomia, a racionalidade que nós temos, seres humanos, não está em desenvolvimento. Então, para ver que a nossa competência de pensar sobre isso é um pouco limitante. A minha é. Talvez tenha gente com mais capacidade aqui para desenvolver esse raciocínio. Mas o que é mais importante na nossa vida entender é que
Nós estamos aqui situados num mundo de que mesmo? Provas e expiações. Isso, eu sou professora, adoro perguntar e os alunos responder. Nós estamos num mundo de provas e expiações. O que isso significa? Que já teve uma classe que a gente já caminhou, que é o mundo primitivo. Qual que é o mundo primitivo que está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, explicando também mais precisamente no Livro dos Espíritos? É aquele mundo onde os instintos prevalecem. Atualmente, no planeta Terra, nós temos seres vivendo com vidas primitivas, sem essa convencionalidade toda que a sociedade tem, essas convenções. São seres que vivem mais ligados à Terra, à Mãe Natureza. São os guardiões das águas, das plantas, da biodiversidade. Quando a gente passa a caminhar mais e pensar mais na historicidade, no domínio entre as ferramentas, né? Entre o poder, entre o dinheiro, a gente cria novas relações vivendo aqui na Terra. Aí a gente sai desse mundo primitivo e caminhamos para um mundo de expiação e de prova. Qual é a característica principal desse mundo de expiação e de prova? O bem e o mal existem, só que aparentemente o mal predomina o bem. As atrocidades, as dificuldades, elas são mais perenes, mais incisivas. Nós vamos tomando determinadas decisões que vão implicando em consequências graves. E uma delas, para a nossa vida aqui, vivendo hoje na Terra, em Goiânia, vivendo aí vocês onde vão nos ouvir depois, em outros estados, né? Porque a internet agora tem isso, às vezes em outro país. Nós vamos tomando decisões e escolhas que vão nos levando a conviver em culturas diferentes. Então, para o nosso país hoje, aqui no Brasil, a gente tem leis que são equivalentes àquelas divinas. O que vocês acham? Que as nossas leis materiais, elas estão caminhando assim, lado a lado, com aquilo que está aqui nas leis naturais? Ainda não. A gente percebe que as nossas leis, elas beneficiam determinadas categorias, sociedades, poderes, não é isso? Ou pelo menos tem essa distorção. Porque está sendo balanceado também, nessas leis, a questão do quê? Do orgulho e do egoísmo. O nivelamento da lei de amor, ela ainda está em processo de construção. Hoje se fala mais em direitos humanos, não é isso? Hoje os nossos jovens estão falando mais de uma vida natural, de uma vida saudável, de uma vida sem vícios. Pode parecer que não, mas tem. Tem muitos jovens, novos, cientistas trabalhando para levar em diferentes âmbitos, quer na justiça, quer na assistência social, quer na engenharia, pensando em estruturas arquitetônicas que respeitem a natureza, que aproveitem a energia limpa, que não desgaste tanto o planeta. Então, a gente está recebendo hoje, no planeta Terra, espíritos responsáveis por uma transição do mundo de expiação e de prova para o próximo passo, para a nova escola, que é a regeneração. Mas essa regeneração, ela só vai acontecer se quem estiver habitando aqui cooperar com o progresso.
Porque o mundo físico, ele é interagente, ele interage com os espíritos que aqui reencarnam. E vamos pensar em expiações. A categoria das expiações está ligada mais à nossa vida presente ou ao passado que a gente viveu? O que vocês acham? Ao passado. Aquilo que já foi vivenciado, aquilo que a gente aprendeu mais ou menos, não estudou tanto, né? E erramos. Erramos. Deus nos dá uma nova chance de renascer, de vir com o esquecimento do passado e a gente recomeçar do zero. Vocês acham que é do zero? Vocês acham que zera tudo? Se você olhar, chegar num ambiente, eu chego aqui, eu sinto uma alegria, uma satisfação. É uma casa espírita que eu tenho muita afinidade. Isso é dessa vida? Certeza que não é. Tem uma afinidade nas pessoas que estão aqui. Tem um link de acesso. A gente se sente bem. Tem lugares, tem casas espíritas que a gente chega, a gente não tem esse aconchego, não tem esse carinho. Porque, com certeza, são pessoas que nós vamos ampliar, nós vamos conhecer, nós vamos enriquecer nosso repertório de relações. E tem pessoas que a gente chega e fala assim, meu espírito protetor não bateu com o espírito protetor dela. A gente já não tem aquela afinidade. Do nada, será que foi do nada? Só porque olhou, não gostou da aparência? Será que é isso? Não. É alguma experiência ou alguma memória do que ficou. Então, nós temos memórias guardadas na nossa célula. Isso por quê? Para facilitar as nossas expiações. O Haroldo Dutra conta uma história que ele é juiz, palestrante, hoje está estudando, né, lá em Harvard, estudando sobre psicologia, desenvolvendo. Ele conta uma história de um fato que ele ajudou, né, a julgar de uma pessoa que estava sendo julgada por ter entrado na casa, matou filhos, esposa e quebrou tudo na casa. Quebrou tudo. E ao ser julgado, ele perguntou se ele se arrependia do que fez. E o que vocês acham que ele respondeu? Não me arrependo. Faria de novo. Não conheço. Não tenho ligação. Precisava. Então, nós temos espíritos encarnados aqui, hoje, que vivem uma vida sem o conhecimento das coisas imortais. E temos também espíritos adoecidos, psiquiatricamente. Nós temos psicopatas que precisavam ser assistidos, acompanhados, apoiados. Mas não é fácil você reconhecer um psicopata, é? Alguém que tem doença psiquiátrica, é fácil olhar para ela e determinar? Não é. Principalmente quem tem esse transtorno. Porque, num primeiro momento, ele se mostra bom, legal, e do nada vem aquele instinto de agressividade e ele comete o mal. E aí vem a questão da lei de justiça, amor e caridade. Como é que vai ser julgado essa pessoa? Aqui na Terra,
Haroldo fala, se ele fosse julgado, ele teria que pagar tantos e tantos anos preso. Vai devolver a vida da esposa e o filho, os filhos dele? Ele tem condição de devolver o prejuízo financeiro? E como que fica a justiça divina? E quantas pessoas que a gente olha e fala assim, gente, mas será que existe Deus mesmo? Tem gente que fala assim, eu duvido. Porque é cada situação macabra, aterrorizante. Mesmo assim, eu acredito em Deus. Momento de silêncio, né? Para a gente entender tudo isso, essas situações da adversidade da vida, eu preciso, primeiramente, de uma coisa: fé. Se a gente for pensar nos primeiros cristãos, eles tinham a mesma facilidade que hoje a gente tem de estar numa casa muito bem iluminada, com uma tecnologia, com conforto. Como é que os primeiros cristãos se reuniam? Hã? Nas catatumbas, em lugares sombrios, escuros, para estudar os manuscritos deixados pelos apóstolos da sua vida, que hoje a gente tem aqui um livro bonito, agradável, tem livro até com letra grandona agora para a gente ler. Antes não. A luz da lamparina tinha um sentimento que falava do quê? Da vida futura, da transitoriedade da nossa vida. A fé na vida futura. Gente, isso é claro para mim, isso é claro para vocês. A certeza de que quando esse corpo físico deixar de viver, de existir, eu permaneço existindo. E esse tempo aqui na Terra, ele corresponde a um tempo diferente ao tempo da eternidade? E aí isso já não passa a ser simplesmente uma fé. É uma fé raciocinada, que é isso que a doutrina espírita veio nos trazer. Não basta acreditar, a gente tem que ter uma fundamentação para que essa fé nos traga raciocínio da situação. Primeiro raciocínio lógico. Deus é um Pai amoroso, justo e bom, certo? Se Ele é um Pai amoroso, justo e bom, que nos criou a todos de igual maneira, Ele vai deixar eu passar por penalidades, por agruras, por sofrimentos desnecessários? De jeito nenhum. Em nenhum momento Deus vai deixar de nos oferecer, nesses instantes de sofrimento, de dor, de expiações do passado, um lenitivo. Algo que venha nos alentar. E quando a gente tem a lamparina, e aí cada um tem a sua luz de um tamanho, né? Emmanuel fala que tem uns que tem do tamanho da cabeça do fósforo, né? A fé. Mas se não fosse o fósforo, não acenderia a vela. Então, cada um de nós vamos nos iluminando e percebendo com essa luz a seriedade da nossa vida, a transitoriedade dessa vida. E se a gente for pegar aqui no Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que é o maior dos capítulos do Evangelho,
é o Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5. Porque ele vai dizer de todas as expiações que é possível passar aqui na Terra. São expiações de dificuldade financeira, são expiações de perdas de entes queridos, mortes prematuras. E lá nesse capítulo, Kardec vai nos dizer, os Espíritos nos dizem, e Kardec organiza lá nesse capítulo, que todas as expiações que vêm do passado são a menor parte da nossa vida. As causas atuais são maiores, são as maiores aflições que nós carregamos. Não são as causas passadas. Hoje nós nos afligimos por situações do dia a dia. O que vou comer, o que vou vestir, o que vou fazer, com quem vou conviver, com quem não vou conviver, quem me magoou, quem não me magoou, quem me faz bem, quem eu vou conviver. Não é, gente? Quantas pessoas nesse momento estão num estado de conforto supremo, mas estão desfalecidos da fé? Tem tudo e não tem nada. Estão tristes. Tem todos os recursos possíveis para tratar de um câncer. Mas não tem jeito. Se é a hora de voltar para a pátria espiritual, a gente volta. A situação da morte é só uma desculpa. Uns caem, né? Uns dão morte súbita. O certo é que a gente tem a passagem de vindo de volta, ó, a horinha. Tem hora que dá uma extensão, tem hora que vai mais cedo para não fazer besteira demais, né? Então, as nossas maiores expiações estão dentro da nossa própria família. Então, alerta número 1. Se eu estou convivendo em família, é lá que eu preciso observar as minhas relações. É o lugar mais importante. É o lugar que mais vai precisar das minhas orações, do Evangelho, da leitura do Evangelho. Achei interessante a minha filha contar para mim semana passada que ela está com uma amiga que ela reconheceu ser espírita também, né? Por quê? Ela chega no ambiente de serviço dela, o que ela faz? Pega o evangelho pequenininho, tira da bolsa e lê. E do lado dela estava uma garrafinha com o nome dela. O que é isso? A água fluidificada. Gente, são hábitos tão simples que às vezes a gente vai deixando de fazer no nosso dia a dia para dar força para passar as nossas expiações. Leitura em qualquer ambiente. Deixar o evangelho exposto perto de alguém. É um trabalho que a gente vai fazer de transição planetária, porque ao mesmo tempo que eu estou vivendo num mundo de expiação e de provas, eu também estou sendo responsável pela transição. Porque a espiritualidade, as leis divinas, elas não perdem tempo. Não, eu vou fazer agora a expiação aqui, depois eu vou passar por uma prova, depois que eu vou para o mundo regenerado. É tudo, ó, para agora. Ao mesmo tempo que eu expio, eu testo os meus conhecimentos, que é as provações. O que são as provações de fato? A maior provação hoje, eu diria, eu classifico, vocês vão me dizer se é ou não. Você ser julgado e você ficar caladinho, não se defender. Ó, silêncio. A verdade, ela se apresenta.
Quem aqui paga sapo para o outro, perdão da palavra, quando alguém vem te julgar? Ah, você fez isso, aí você fala, e você o quê? Eu fiz, você faz, eu já vi. A gente sempre se justifica e aponta o dedo na ferida. É ou não é? Se a gente quer colaborar para um mundo de transição planetária, a violência precisa terminar em mim. E uma das maiores violências que a gente está vendo hoje, principalmente no meio das crianças, é essa questão de responder. Quem tem neto, quem vive com sobrinho, com criança. O que eles fazem o tempo todo quando você fala com eles? Questiona, não aceita. Não, você não é autoridade para eles mais. Professor não é autoridade. Pai e mãe não é autoridade. É um esquema de negação, porque são espíritos que saíram para a sua última chance de encarnar aqui. Desenvolveram intelectualmente demais, demais, mas está faltando o quê? Sentir. Aliás, eles não sabem denominar sentimento. Falam alto, gritam, choram. Já viu tanto que as crianças hoje choram? Clamando o contrário. E o que a gente tem feito na nossa família? Falado mais alto com eles. Tentando imprimir uma educação que foi imposta para nós, né? Nós recebemos uma educação assim. Sua mãe falou, seu pai falou, a água parou, não é? Hoje com eles não funciona assim. Você tem que analisar a resposta. E vai dizer sempre para ele, olha, eu, nesse momento, sou responsável por você. Você está nervoso, você está... E falar mesmo. Você tem razão de chorar, mas isso agora não pode. Então, a gente vai delimitar algumas coisas por meio do diálogo. E hoje, mais do que nunca, casas espíritas precisam de evangelizadores. As nossas mães precisam do suporte do tratamento das crianças. E os espíritos estão nos dizendo que existem também espíritos vindos de outro planeta aqui para a Terra, reencarnando a primeira vez. Assim como a Terra recebeu os capelinos, né? Os espíritos também transitam e vão reencarnar. O número de autistas, vocês já não perceberam? Eles têm um modo operante cerebral diferente do nosso. Então, eu tenho estudado muito a neurociência, e a grande resposta disso é um funcionamento diferenciado do cérebro. Ainda não se sabe o que é toxicidade, ainda não se sabe, né, de onde está vindo essa mudança, mas a gente sabe que é da evolução. É como se o cérebro humano precisasse de uma calibragem. Então, a nossa educação hoje precisa se voltar para a individualidade dessas crianças. Nós, familiares, cuidadores, precisamos ter um ambiente seguro, um ambiente de oração, um ambiente de histórias, narrativas. Gente, tem tanto livro espírita bom para se ler no culto do Evangelho para essas crianças, né? A FEB também está dando curso agora, abriu
pelo site EAD da Federação Espírita Brasileira, cursos de evangelização para inclusão, específicos para crianças com neurodiversidade. Então, esse mundo que nós estamos vivendo, ele tem a balança da expiação, de experiências que não foram legais na outra vida e que agora eu preciso refazer, aprender, sedimentar, estruturar a minha aprendizagem e tem aprovação. Determinadas doenças que nós estamos vivendo hoje, talvez não seja de expiação para a nossa vida, mas seja de aprendizado, onde eu vou colocar em prática a fé, a esperança, a paciência. Ou será que a gente aprende essas virtudes que vão nos elevar de nível só lendo as obras? Não. É no trabalho, é na doação. Garanto que aqui na casa Eurípides Barçanufo tem trabalho para ser feito. Quando a gente se voluntaria a fazer um posto de assistência, a fazer um lanche, a levar alimentos, a gente não vai levar só o material, nós vamos levar também o nosso tempo, que é a riqueza, uma das riquezas maiores que a gente tem hoje no planeta, o nosso tempo. E eu tenho visto as casas espíritas voltando para esse aconchego, sabe, Vilma? De voltar para o presencial. A gente teve um momento, né, de ausência por conta da pandemia, mas nós estamos percebendo que é preciso movimentar os nossos corpos, assim como a gente movimenta na academia, como a gente está trocando a nossa alimentação, a gente precisa se movimentar para fazer algo em função da humanidade. Porque é nesse momento que eu faço uma doação, que eu falo do evangelho, não porque eu sou melhor do que o outro, é que eu aprendo e que eu faço a sedimentação e a automatização desses conhecimentos na minha vida. É para isso que a gente vive as provações. Então, quando eu trabalho com um chefe que é exigente, será que é da outra vida? Não. Às vezes é uma experiência dessa vida que está trabalhando uma virtude que eu preciso exercitar. Então, para a gente finalizar, que o nosso tempo já está estourado, para a gente pensar, nada acontece por um acaso. Eu não estou só. Eu sou filha de Deus e de um Criador. Jamais eu passo por uma expiação sozinha. Apesar que o aprendizado é individual. Mas tem sempre alguém que vai caminhar com você. Deus vai sempre te dar o suporte através de outro filho. Eu não vou jamais sofrer indevidamente. Qualquer sofrimento que chegar à minha porta, não é o outro que é responsável. Sou eu que sou responsável por manter a minha harmonização. E Deus nos dá ferramentas para nos harmonizar. Ele nos dá o evangelho, ele nos dá as lições, ele nos dá os amigos, ele nos dá a casa espírita para nos sustentar. Ele é sempre presente na nossa vida. Basta a gente silenciar e a sua voz será ecoada no nosso coração, nos alimentando, nos fortalecendo para o dia a dia. E eu vou encerrar com a prece da gratidão. Pode ser? Então, convido vocês a agradecer nesse momento pela sua vida, por sua vida. Pelo que você é, com a sua existência, com as suas dores, com as suas dificuldades. E que com essa oração você sinta a presença de Jesus,
o nosso tutor, o nosso irmão mais velho, que sempre estará conosco, apoiando a nossa evolução. Senhor, aqui estamos para louvar-te e agradecer-te de alma enternecida pelas bênçãos de luz em nossa vida. Contigo em nós o coração descansa. E mesmo que o dia amanheça nevoento, eis que a terra se faz uma escola de paz aos sóis do firmamento. Contigo em nós aprendemos hoje a ver que de caminho a caminho não há ser algum desprezado ao sozinho. Que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos nós, sem exceção, nas províncias do mundo, somos teus filhos. Agradecemos o seu amparo que habilita o nosso campo mental, que faz com que a gente escute todas as vozes, do cicio da intriga aos gritos mais ferozes, sem nos deixar nos prender na sugestão do mal. Agradecemos, Senhor, querido Mestre Jesus, por andar conosco todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer. E te pedimos, não nos deixe a sós nas fraquezas que nós trazemos, pois olvidando a sua luz, Jesus, quantas vezes nos perdemos. Agradecemos e reforçamos que em nossa vida nada podemos sentir. Nada podemos sentir. Que Deus nos ampare, nos proteja, que possamos viver as nossas provas e expiações coletivamente. Obrigado pela oportunidade.